Oi gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pelas mãos de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Aleluia. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Malaque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com suas casas. Aleluia. Davi com suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Amém? Então, irmãos, Davi, ele teve sabedoria. Quando ele viu que Saul não parava de persegui-lo, ele correu, foi fazer aliança com o inimigo. Que ele falou com Gate, que era rei, Aquis. Foi ter com Aquis, rei de Gate. Então, é assim, irmãos. Nós temos que fazer algo para o nosso bem. Como diz a palavra de Deus, tudo coopera para o nosso bem. E na palavra de Deus também fala: até seus inimigos farei com que tenha paz contigo. Então você não tem o que temer. Se você tiver que recorrer ao inimigo, dependendo da situação, você não tem o que temer. Porque até seus inimigos Deus fará que tenha paz contigo. Então, irmãos, vamos buscar a Deus. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos fazer a vontade do Pai. Entendeu? Como Davi. Ele foi ali porque Saul, vendo que ele estava ali com Aquis, no reino de Gade, ele falou assim: ali Davi vai morrer, porque ele é inimigo, acaba matando Davi. E foi ali que Davi teve cobertura, ali que ele foi guardado até Saul morrer, foi escondido. Ali ele fazia as guerras dele, ajudando o povo de Deus, porque ele chegou em Aquis e pediu para Aquis, deixa eu ver aqui, e Davi ficou com Aquis, rei de Gade, e os seus homens. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais em o perseguir, em o buscar. Ele disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali eu habite. Pois por que razão habitaria eu, seu servo, contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence ao rei de Judá, até o dia de hoje. Então Davi foi sábio. Ele falou: se eu ficar aqui no palácio junto com o rei, eu não poderei ajudar o meu povo, o povo de Deus. Então pediu uma cidade para Aquis e ficou separado. Ficou ali ele agia, entendeu? Matava todos os inimigos, e Aquis não ficava sabendo, Aquis achando que ele estava, a favor dos filisteus. Davi agiu com sabedoria. É igual eu falo para os meus filhos, tem pessoas que falam assim:
Deus dá, Deus faz. Então eu sempre falei para meus filhos desde pequeno, Deus, Ele não desce aqui na terra para trabalhar pela gente. Então Deus dá o pão, Deus dá condições para você, dá saúde, dá graça, mas você tem que sair e trabalhar para você comer com o suor do seu rosto, o pão de cada dia. Deus não vem aqui trabalhar para ninguém. Deus abençoa, prepara o emprego, abre as portas. Amém? Dá saúde e dá graça. Mas você tem que trabalhar para comer o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Depois de pecado de Adão e Eva, lá no Éden, somos obrigados a trabalhar. Então eu sempre falei para eles, tem coisas que Deus não faz por nós. Tem coisas que nós temos que fazer. Igual muitas vezes tem pessoas que tá chovendo, tá sol, tá do jeito que tiver, caindo gelo, granizo, a pessoa vai trabalhar, não perde um dia. Agora, para ir para a casa do Senhor, a pessoa tem desculpa. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou ferido, hoje eu estou magoado, hoje eu estou lesado, sei lá. Mas não vai. Então, irmãos, veja bem, tem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que, sabe, se esforçar, buscar a Deus, estar na casa do Senhor todos os dias, fazer a vontade do Pai. Temos que trabalhar para comer com o suor do nosso rosto, que é justo, porque Deus fala, não coma pão de homem algum. E tem pessoas que não. E como Deus diz também, maldito o homem que confia no homem. Tudo isso está escrito dentro da palavra de Deus. Não são palavras minhas, são do Senhor. E muitas vezes a pessoa confia no homem, no outro, e é decepcionado. Porque só quem não nos decepciona é Deus. E os homens, hoje estão de um jeito, amanhã está de outro. Um dia levanta sorrindo, outro dia levanta gritando, chorando, esperneando. Você nunca sabe como está a mente da pessoa. Então, irmãos, busquemos a Deus. Vamos dar honra e glória ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Amém? Como diz mesmo a palavra do Senhor, buscai a Deus e vivei. Vamos buscá-lo. Vamos viver com o Senhor. Vamos pedir a misericórdia do Senhor. Amém? Então eu achei maravilhoso quando estava contemplando essa palavra, lendo essa palavra. Achei muito bonito isso. Mas eu creio que antes de Davi ir até aqui falar com ele, pedir a ajuda dele, ele falou com o Senhor. É o que nós devemos fazer. Antes de qualquer coisa, buscar ao Senhor. Pedir a misericórdia do Senhor, pedir a opinião do Senhor. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Amém, irmãos? Que você falando com o Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a autorização do Senhor, o conselho do Senhor. Senhor, te levanta para te socorrer. Seja o que for que você fizer, como diz, consagra a tua vida ao Senhor, consagra teus problemas ao Senhor. E tu terás grandes vitórias. Davi teve grandes vitórias, porque nada que ele fez foi dele, da boca dele, foi do coração dele. Ele sempre consultou ao Senhor. Não fez nada que o coração dele mandava. Então, irmãos, vamos consultar ao Senhor primeiramente. E você conhece o profeta de Deus, pode consultar a ele também, porque o Senhor fala, nossas petições seja a Deus, mas contemos nossos problemas aos irmãos. Ao irmão, Deus fala na palavra dele. Entendeu? Pode pedir oração. Pode contar com algum irmão que você vê que é um servo de Deus verdadeiro, que não vai te difamar, que não vai te envergonhar, que não vai sair falando da sua vida. Primeiramente, consulte a Deus. Depois os profetas. Que na palavra diz, buscar o profeta e prosperareis. Amém? Então, irmãos,
É igual uma parente minha, eles moravam, eu já até falei dessa história, moravam juntos, eu falei, Senhor, não se agrada. A pessoa nem crente era. Aí a pessoa falou assim para mim, tudo bem, eu me caso, mas só se for na igreja católica. Eu falei, não importa, o importante é você se casar, tá? Seu compromisso é com Deus. Aí a pessoa foi até a igreja católica, eu falei, eu não irei a essa igreja com vocês, mas eu ficarei aqui cuidando, recebendo as visitas, cuidando da festa aqui. E fiquei, né? O quintal é grande, aí puseram a mesa, puseram doces, bolo, eu fiquei cuidando e recebendo as pessoas que não foram na igreja. Mas a pessoa se casou na igreja e não se viu. Então, mais um pecado a menos, como Deus fala. Quando você ganha o ímpio, cobre multidões de pecados. E quando você faz uma pessoa que está unida em casamento, como fala a palavra, seria prostituição, né? Está no pecado. Você cobriu multidão de pecados. Porque a pessoa, os dois se casam, aquele pecado foi anulado. Mas tiver outros, né? Porque eles não se converteram a Deus, mas se casaram. Aí o resto, né? A gente vai buscando até a pessoa se converter, vai dando testemunho. Então, irmãos, eu admiro Davi, admiro muito Davi, porque Davi foi segundo o coração de Deus. E para vocês verem, Davi, ele fazia tudo consultando a Deus. E mesmo assim, já puxou o tapete dele e fez ele tropeçar. Por isso, irmãos, a palavra de Deus fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem sábio, um homem zeloso pelas coisas de Deus. Mas o inimigo fez ele tropeçar. Então, irmãos, vamos vigiar e orar, buscar a Deus. Não queremos tropeçar. Não vamos tropeçar, porque Deus também fala que aquele que é de Deus maligno não toca. Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Então vamos buscar esse Deus, vamos pisar na serpente e escorpiões, que nada nos causará dano. Então, irmãos, toda vez que eu leio Salmo, algo sobre Davi, eu me admiro muito, porque é muito lindo as passagens, sabe? Os Salmos de Davi, muito lindo. Como quando eu era jovem, eu, né, gostava de um rapaz, né? Que foi pai dos meus filhos, que é pai dos meus filhos. E ele é filho de pastor, e ele estava rebelde no mundo. Aí o pai dele era pastor em Presidente Prudente na Igreja Brasil para Cristo. Mandava para ele bíblias, cartas, pôs o nome dele de João Batista, um nome bíblico, e mandava cartas para ele, tudo, e falava, não esquece desse Jesus. E ele estava já no mundão, porque ele morava com as tias eram espírita, e ele ficou no mundo. Aí, esse dia que o pai dele mandou essa carta para ele falou para mim, lê para mim essa carta, que eu não quero nem ler. Eu li, o pai dele falando para não esquecer de Jesus, que esse nome dele era bíblico, e deu um salmo pequenininho. Salmo, aquele livrinho cinzinha que tem Salmo e Novo Testamento, só, não tem o Velho. Aí eu li aquilo, primeira vez que eu peguei para ler a Bíblia, apesar de que na minha mocidade eu ia na igreja, mas eu não entendia muito bem. Comecei a ler Salmos. Aquilo tomou meu coração, que eu não quis mais sair do caminho do Senhor. Sabe, irmãos? Foi muito linda a palavra. E uma vez também estavam vendendo na rua CDs, e eu tinha um aparelho de CD. Aí eu falei pro meu filho, eu estava até desempregado, falei, filho, meu filho trabalhava, falei, filho, tem 2 jovens, era bem escurinho mesmo os dois, vendendo um casal, vendendo CDs, e era CDs sobre a Bíblia, CDs evangélicos, era salmo, era louvores, eu nunca tinha visto, né? Aí eu falei assim, filho, compra para a mãe, porque eu queria tanto
ouvi, né, essas palavras. Aí meu filho comprou, era o Salmo 37. Esqueci nunca mais. E eu falei pro meu filho, eles são tão escurinhos, tão sim, que às vezes as pessoas fazem acepção, às vezes nem vão abrir a porta para eles. Talvez ninguém nem vai comprar nada deles, porque você conhece o mundo, as pessoas fazem acepção. Compra para mim e ajuda esses dois, né? Aí meu filho comprou. Irmãos, foi uma bênção. Nunca tinha ouvido CD de Cassiane a primeira vez. Tinha CD de Cassiane, tinha um monte de coisa. Meu filho comprou um monte. Falou, tá, mãe, de presente para você. Aí eu via aquilo, eu comia aquelas palavras. Uma bênção. Foi assim que eu comecei a amar Jesus e não sair mais dos caminhos do Senhor. Porque quando eu tinha 14 anos, eu ia na igreja, mas eu não entendia nada. Porque eu tinha saído do colégio de freira há pouco tempo, minha mãe espírita me levava para o centro, me levava, e eu ia para a igreja, ia no centro, ia para a igreja, não entendia muito. Mas depois que eu comecei a ouvir os salmos, louvores, aprendi mais a Bíblia. Então eu sempre falei com meus filhos, igual uma vez também, eu trabalhava e eu vinha tarde, era longe, né? Sempre trabalhei para sustentar meus filhos, porque o pai só Jesus. E, né, estava no mundo errado e eu deixei para lá e fui buscar Deus, criar meus filhos. Aí eu cheguei tarde, eu deixava com uma pessoa, né, pagava essa pessoa, aí cheguei tarde. Aí eu lembro até hoje, minha filha tinha 9 anos, não sabia, não entendia muita coisa, mas vivia já na igreja, no caminho do Senhor. Aí ela falou, mãe, por que você chegou essa hora? E o metrô apagou a luz, o metrô parou, ficou uma complicação, até senti de ajoelhar lá e orar. E falei, Deus, algo falou para me ajoelhar e ora. Eu falei, eu no meio desse povo, fiquei com vergonha, não dobrei o joelho, eu fiquei orando sentada. Aí, passou-se os minutos, abriu o metrô, demorou, né? E a gente chegou atrasada. Aí minha filha falou, eu falei, filha, o tempo que você está reclamando que a mãe demorou, por que você não ficou em oração? Porque o metrô fechou lá e a gente ficou agoniada, pensando que não ia abrir mais. Tivemos problema. Aí minha filha falou, mãe, desculpa, eu não sabia. Quando você sair, agora eu vou começar a orar. Falei, ora, filha, porque você não sabe o que a mãe vai enfrentar na rua. Assim fui ensinando meus filhos. Amém, irmãos? Então é assim. Davi também era uma pessoa muito sábia, segundo o coração de Deus. Igual eu sempre falei, quando eu chegar no céu, eu quero abraçar Davi. Primeiramente, quero ver Jesus que deu a vida por mim, que morreu por mim naquela cruz. Aí depois eu quero ver os apóstolos, os profetas, Davi, mas primeiramente aquele que derramou teu sangue puro carmesim por mim. Deus que enviou seu Filho unigênito, para que todos que naquele crescem, todos nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Então é isso. Vamos buscar enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? Porque o pensamento de Deus para nós é pensamento de paz, de vitória, para nos dar aquilo que desejamos. Não é pensamento de mal, o Senhor fala. Então Davi, ele foi sábio em tudo que ele fez. Davi representou a Deus. Segundo o coração de Deus, é assim, como ele disse, creio no Salmo 22. Preferiria estar em tua casa do que em outro lugar mil. O sonho dele era viver na casa do Senhor, morar na casa do Senhor. É isso que temos que ter em nosso coração. Ser fiel a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, quando eu me converti, eu estava em outra igreja, assim que eu fui batizada em Guarapiranga, no Rio Jordão, no Rio de Guarapiranga. Para mim, fosse como se fosse o Rio Jordão, que foi muita bênção, mas eu ainda não conheci esse Rio Jordão. Foi em Guarapiranga, né? Quando eu fui batizada, eu senti mais o poder de Deus, mais a graça de Deus, porque ali sepultei meus pecados. Porque Jesus, ele veio batizar nas águas para nos dar exemplo, porque Jesus não precisava batizar.
Ele é santo, santo e santo, 3 vezes santo. Então, irmãos, esse batismo com a aguinha na cabeça não significa nada, porque temos que entrar na água para purificarmos, para sepultar os nossos pecados. Então, quando eu fui batizada, eu comecei a ver mais claramente quem era Deus, como quando a gente, após o batismo, a missionária chamou no púlpito, lá era a igreja de pastor e missionária, chamou-nos no púlpito para dizer o que sentíamos, o que estávamos sentindo após ser batizado. Irmãos, eu comecei a falar em línguas que eu nunca tinha falado. Tanto que eu falei, Jesus, enquanto ela entrevistava outros, eu falei, quando chegar na minha vez, eu não vou conseguir falar, porque essa língua não quer me deixar. Eu pensei que nunca mais eu voltaria a falar português. E falei tanto em língua, que na hora certa eu consegui falar português novamente. Eu falei, meu Deus, que milagre. Pensei que jamais minha língua voltaria. Foi uma bênção, irmãos. Aí eu falei o que eu sentia. Foi uma bênção. Então, irmãos, vamos buscar. E eu vou contar uma coisa para os irmãos, porque eu estou sentindo de contar. Eu fui, fiquei um tempo assim. Eu era de Assembleia de Deus, aconteceu algo lá na minha vida e eu saí. Criei meus filhos na Assembleia de Deus. Não preciso falar que é Assembleia, e algo aconteceu, Não souberam cuidar da alminha, aí eu saí. Mas só que eu falei na minha mente, eu não vou para o mundo, eu vou procurar outra igreja, e procurei mesmo. Aí eu fui um tempo na Universal, fui passando de igreja em igreja até Deus trabalhar totalmente na minha vida. Aí fiquei um tempo na Igreja Universal, aí passou aquele filme Inferno em Chamas, creio que é esse o nome. E o filme foi tão aterrorizante, as pessoas entrando no inferno, se queimando, Inferno em Chamas, parece que chama. Aí eu fiquei tão assim, que na Universal eles batizam de 3 em 3 meses, de 3 em 3 anos, de 3 em 3 anos. Aí eu fiquei tão apavorada com aquele filme, que o pastor falou, quem quiser se batizar, renovar o batismo, entra aqui na piscina. Eu fiquei tão apavorada, com medo de ir para o inferno, que eu me batizei novamente, irmãos. E o Senhor entende, porque o Senhor conhece nosso coração. Ele sabe que eu fiz aquilo num momento de desespero, com medo de ir para o inferno. Mas quando eu frequentei um tempo também a congregação cristã, eles falaram, os seus batismos da Assembleia, outros batismos não vale. Tem que ser o batismo da congregação cristã. Aí eu já não batizei de novo, porque eu falei, não, eu jamais me batizaria novamente. Isso foi antes de eu ir para a Universal. Não me batizei na congregação, mas quando chegou na Universal, com medo daquele inferno que eu via lá, as pessoas sendo queimadas, aí batizei novamente. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, então por isso que eu falo para vocês, orai e vigiai. Está perto o reino de Deus. Qualquer hora o Senhor pode bater na nossa porta. O Senhor Jesus pode descer, pode vir nas nuvens, que Ele não descerá nessa terra, e chamar aqui os escolhidos. Vamos, irmãos, vamos ser escolhidos, Deus, vamos buscar a Deus, vamos ser segundo o coração de Deus, como Davi. Vamos ficar na presença do Senhor, buscar Ele em espírito e em verdade, não com chocarrice, não com brincadeira, sabe? Porque nas igrejas tem muita coisa assim, mas não vamos julgar, porque o Senhor não nos deixou enganado. O Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor disse, na igreja tem o joio e o trigo. Então o Senhor só vai separar naquele dia. Então, irmãos, não queremos ser joio, queremos ser trigo. Vamos se aperfeiçoar a cada dia. Eu tive um tempo dentro da igreja que eu era joio. Estava um pé na igreja, um pé no mundo. Como dizem por aí, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Mas eu não entendia bem, eu vivia pecando,
Até que uma pessoa falou assim, essa daí, quando eu passava, a pessoa numa casa falou assim, essa daí dá alma para Deus e o corpo para o diabo. Eu falei, credo, o que essa pessoa quer dizer? Aí fiquei meditando naquilo, mas quando uma outra pessoa pegou a Bíblia e leu para mim, eu creio que é 1 João 5, um negócio assim, e fala assim, quem diz que conhece a Deus e peca, nunca ouviu nem o conhece. A pessoa leu para mim, explicou, aí eu vi, caiu as escamas, como de Davi, quando falaram do pecado dele. Aí eu vi o caminho que eu estava trilhando, falei, Senhor, não quero mais, quero somente a Ti. E foi naquele dia que eu tomei uma decisão e falei, meu ex-companheiro, falei, você quer ficar no mundo? Você não quer Jesus? Fica aí, porque eu vou seguir a Deus. E fui, até hoje não me arrependo. Amém? Tomei essa decisão. Claro que às vezes a gente se sente só, não tendo um companheiro, mas Deus supre todas as nossas necessidades. E como Deus fala, o teu Criador é o teu marido é o teu Criador. Então eu me sinto feliz porque eu tenho o meu Senhor, aquele que, sabe, completa a obra na minha vida, aquele que é o verdadeiro amigo, que disse, não te chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, te chamarei de amigo, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Então ele é meu amigo, para ele eu conto todas as minhas dores, meus problemas, e procuro me santificar cada dia, porque ele me santifica. Ele é a verdade na minha vida, ele é a luz. Aleluia, ele é a alegria, ele é o amante da minha alma, ele é tudo para mim. Amém, irmãos? Então façamos como Davi, quando você estiver em perigo, sendo perseguido, sendo humilhado, busque a Deus, que Deus te dará estratégia, nem que for recorrer ao inimigo, ao teu inimigo na terra. E o Senhor até, diz na palavra dele, até teus inimigos farei com que tenha paz contigo. Então o que você quer mais, irmão? Deus fará com que teus inimigos tenham paz contigo. Deus não deixa nada te acontecer. Tu és lavada, remida. Amém? Aquele que é de Deus maligno não toca. Estamos cobertos pelo sangue do Senhor, como diz Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos guardados na sombra do Onipotente. O Senhor nos esconde no teu esconderijo. Se você quer ser ungida, o pastor não te enxerga, fique em paz. Deus está te escondendo para fazer obras maiores. O Senhor não está deixando ninguém te enxergar, porque não é tempo. É tempo do Senhor te lapidar. Alamaço de camanaço e andas, para quando Ele te levantar com poder e grande glória. Porque as coisas de Deus é mistério. Halashuri amanas, hashuri canta lamassuri andas. Buscai-me e vivei, diz a palavra de Deus. Fica em paz, irmão. O Senhor tem te escondido para que a inveja não entre, para que o olho gordo não entre. Enquanto pensam que você não é nada, não dão nada por você, Deus está te lapidando, te levantando, te limpando. Alá, Surianda, fazendo a tua luz brilhar. Alá, Yamachuda, Kamaná, Surianda, receba aí a tua vitória. Alá, Surya, fique em paz. O Senhor está cuidando de ti. Lembre-te, Deus está te guardando no esconderijo do Altíssimo, nas mãos do Onipotente, do Todo-Poderoso. O Decamanás, a sombra do Onipotente descansará. Como disse Davi, descansa no Senhor. Aleluia, a seu tempo Ele te exaltará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos?
Enquanto você descansa, Deus trabalha por ti. Entrega tudo a Ele. Não fique desesperado, não fique chorando. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, de amor. Não se desespere. Entregue tudo a Ele. Ele tem uma solução para os teus problemas. Elamanás, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Alamasuri, anda no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente, que a seu tempo Ele te exaltará. Amém? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Essa é a palavra de Deus. Abra teu coração, irmão, para receber aquilo que Deus está enviando para você. Amém? Receba essa palavra com amor, porque Deus está falando contigo. Não se desespere, não chore. Eu não sei o que você está passando, mas o meu Deus sabe. Por isso que Ele me enviou a falar essa palavra. Amém? Entrega tudo na mão dEle. Essa luta terá fim. Esse deserto que você está passando terá fim. É um tempo. Como a luta de Davi cessou, ele se tornou rei. Lamassuriandas. Como preparar a noiva para Isaac. Lamassurianda. Como Jacó. Lamassuriandas. Com seu irmão se reconciliaram. A sua luta também terá fim. Deus tem um tempo certo. Deus não te daria nada que você não pudesse aguentar. Deus tem um tempo certo da tua vitória. Recebe aí. Tome posse dessa vitória. Amém? Ah, irmão, eu só falo aquilo que o Senhor manda. O Senhor que me levantou. Eu não estaria aqui falando se o Senhor não permitisse, se o Senhor não me colocasse aqui. Eu nem sabia que existia YouTube, não sabia nem que existia canal de YouTube. O Senhor me colocou. Isso é obra do Espírito Santo, porque Ele sabia que eu tinha palavras, que a gente dá o que tem. E meu coração estava cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Meu coração está cheio de palavras doces, palavra de Deus. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É isso que o Senhor mandou fazer. O Senhor diz, quando ouvir no ouvido a palavra de Deus, Ele está em cima do telhado. É isso que eu estou fazendo. Trazendo para você a palavra de Deus, as boas novas. Amém, irmãos? Recebe aí, porque Deus não te abandonou. Deus nunca te deixará. Deus é contigo, como Ele foi com Davi, com Isaac, com Jacó. Relabarrassuriandas. Receba aí a vitória de Deus. Receba aí a paz. Alamanassurianda. Receba aí, Ikamanás, a alegria do Senhor. O Senhor está falando que há pessoas tristes, chorando muito. Mas, a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Recebe aí a vitória. O Senhor está te contemplando, o Senhor está te guardando, o Senhor está te amanassuriando, te zelando por ti. Fazendo milagres na tua vida. Contempla o que o Senhor vai fazer. Que não são palavras minhas, são do Senhor. Eu peço, Senhor, o que eu vou falar. Senhor, eu quero fazer um vídeo, eu quero falar, meu Pai. O Senhor me dá as palavras. Recebe aí. Essa dor não vai durar muito. E deixo-vos a paz.